Olá, meu nome é Jair, sou engenheiro civil e faz algum tempo já que eu não posto nenhum vídeo no canal devido a alguns problemas que eu tive em relação à mudança de ambiente. Também há uma dedicação maior que eu dei a alguns estudos que eu andei fazendo sobre as plataformas que utilizam o método BIM de trabalho. Nesse caso eu só vou focar aqui entre dois softwares que estão sendo muito utilizados, isso por engenheiros e arquitetos na parte de interoperabilidade de projetos BIM, que é o Revit e o ArchiCAD. Eu peguei essas duas plataformas para fazer testes de comunicação entre elas. Eu vou colocando imagens aqui na tela que você vai perceber que as duas plataformas elas são muito semelhantes. A única diferença é que muda um pouco o perfil de trabalho de cada uma, porque algumas ferramentas são similares, mas têm suas diferenças entre si. Mas o que vamos focar nesse vídeo é a interoperabilidade das duas plataformas de comunicação. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é que o Revit, com a sua forma de trabalho, ela tem um nível de detalhamento muito maior do que o ArchiCAD em relação a tabela, planilhas e informações sobre os elementos estruturais e que você coloca ali na sua planta ou no seu projeto. Já o ArchiCAD tem mais uma questão visual e também tem um detalhamento razoável aí de planilhas e tabelas de levantamento de quantitativos de materiais, mas deixa a desejar em alguns pontos esses que não vamos destacar aqui. Mas quando falamos de comunicação entre os softwares, eu achei algumas deficiências de um para o outro. Um deles respondeu de uma forma melhor e outro respondeu de uma forma não apropriada, digamos assim. E nesse ponto eu vou destacar aqui o ArchiCAD, que na hora que você salva o arquivo IFC para poder se comunicar com outros softwares, ele exporta esse arquivo, não acredito eu que muito bem. Quando você abre ele no Revit, ele vem com várias deficiências de informação. Agora, quando você exporta o arquivo IFC, que é o formato de interoperabilidade da forma de trabalho BIM, para poder fazer a comunicação dessas linguagens, quando você exporta isso do Revit e abre isso no ArchiCAD, as informações vêm mais completas. Ou seja, quando você faz essa comunicação entre esses dois softwares, tem divergência de ida e de volta, digamos assim. Desde os meus 16 anos de idade, eu trabalho com alguns softwares 3D. Comecei no 3D Studio Max, passei para o Maya, fui explorando cada vez mais software de modelagem 3D, para aumentar o meu conhecimento e saber também qual das plataformas tinha uma melhor comunicação com outros formatos. Que o problema da interoperabilidade de software sempre foi as questões de formatos. Um dos softwares que utiliza muito bem essa questão de formatos é o 3D Studio Max, que ele se comunica com vários outros softwares de uma forma mais coerente. Tem seus problemas também na hora de conversão dos objetos, mas as malhas são exportadas da melhor forma e você consegue utilizar ela ou reorganizá-la. Mas voltando aqui para o Revit e o ArchiCAD, quando você vai fazer a comunicação do arquivo IFC, que é o arquivo BIM padrão, para essa interoperabilidade, você nota que os softwares ainda se comportam de maneiras diferentes na hora de exportar. Agora a pergunta é, o ArchiCAD importa muito bem os arquivos do Revit ou o Revit exporta muito bem os seus arquivos? Ou o ArchiCAD exporta com deficiência seus arquivos IFC e o Revit não consegue abrir ele de uma forma coerente? Ou Revit que não tem uma importação muito boa das informações do arquivo IFC? Fica essa pergunta para mim, eu ainda não consegui responder ela de uma forma que consiga provar, mas eu vou colocar na tela aqui para vocês darem uma olhada. Quando você tenta exportar um formato do ArchiCAD para o Revit, as portas e as janelas elas vêm como blocos, cubos. Eu não consegui ver ainda se tem alguma opção para poder ver o nível de detalhamento dessas peças, mas pelo que eu vi, ela não vem completa com todas as informações. Já quando você importa esse arquivo no ArchiCAD, o arquivo de um projeto Revit exportado para IFC no ArchiCAD, todas as informações vêm completas, de parede, portas, janelas, muito bem detalhadas na vista 3D. Agora, em relação a informações de projeto ou informações de modelo, também deixa alguns pontos a desejar, porque a forma que o ArchiCAD interpreta essas informações é um pouco diferente das informações do Revit. Então você não vai ter detalhamentos de espessura de acabamento, de parede, simplesmente é um monobloco 3D que ele importou dali e linhas, padrões que ele vai importar também do Revit.
Quando você faz o processo inverso, muitas informações ficam pendentes, como algumas achuras que você precisa ter expressas nas plantas baixas, ou nas vistas que você utiliza ali da planta térreo, e assim planta de telhado e assim sucessivamente. Essas informações vêm com deficiência. E essa deficiência prejudica exatamente nesse ponto. Agora, se formos pensar que cada profissional não precisará ter acesso às informações do outro software e sim simplesmente uma expressão visual de um elemento estrutural ou um elemento de fechamento ou algo do tipo, para continuar a sua projeção de outros projetos como hidrossanitário e elétrico, nesse requisito você pode dizer que existe a possibilidade sim de você ver os elementos estruturais ali e tentar não passar por eles ou evitar uma janela ou algo do tipo. Se o quesito só for esse, de visualização de elementos, eu não tenho o que reclamar entre a comunicação entre os softwares. Mas seria muito melhor se ela viesse muito completa e detalhada. Porque um dos aspectos que prejudicam até na venda desse produto ou quando você vai fazer um atendimento a um cliente é que o seu cliente ele não tem informações técnicas sobre elementos estruturais. Então, quando ele olha o seu projeto, ele quer olhar e ver a casa dele pronta ou o apartamento dele pronto ou a situação visual da casa dele muito bem colocada, sendo uma maquete eletrônica ali onde ele pode visualizar cada elemento sem a complicação de ter que se preocupar com fiação, com tubulação ou elementos estruturais. E isso para mim pesa bastante em relação à venda do produto. Quando você vai tentar mostrar para o seu cliente a casa dele visualmente, no Revit fica um pouco deficiente, a não ser se você utilize alguns renderizadores para que o cliente tenha uma visualização mais real da casa dele. Mas isso também demanda muito tempo, muito trabalho, porque no Revit a maior parte do trabalho são parametrizações de engenharia. Ou seja, são parametrizações que você vai colocar que só o engenheiro ou o construtor precisa saber, não o seu cliente na teoria. Mas essa comunicação entre os softwares continua sendo uma deficiência, ao meu ver, e muito longe daquilo que a gente precisa. A forma de se trabalhar é adequada? A pergunta também que precisamos responder, a forma de trabalhar é adequada? Se a forma de trabalho for adequada, pode ser que muitas dessas comunicações consigam ser transmitidas através de planilha ou carregamento de dados e assim sucessivamente. Mas uma coisa importante também a citar é que quando falamos em BIM, vemos falar de minimização de erros de projeto, de compatibilidade de projeto, mas também agilidade no processo de criação. Hoje nós temos blocos que você pode estar adicionando ali no software para poder agilizar esse processo de modelagem da planta e de definição dos elementos. Mas ainda existe divisão desses processos. Imagina a seguinte situação. Hoje, o processo de projeção ou de projeto desses modelos não são similares ao processo produtivo no canteiro de obras. Se você fosse executar todo o processo do canteiro de obras dentro do software, você teria sim uma visualização muito melhor de cada situação do projeto, isso dentro da maquete eletrônica ou dentro das definições de projeto, de madeiramento, caixaria, utilização do concreto, a milimetragem de armadura, entre outras informações que são muito coerentes, que quando você executa primeiramente o projeto visual, ficam a desejar na parte da execução. E o fato de o processo de execução no canteiro de obra não se parecer com o processo de projeção ou do projeto, deixa muitas lacunas e também o processo fadado a alguns tipos de erros que ainda podem dar no meio do caminho. Hoje você, quando projeta, você não consegue determinar mão de obra específica, você tem que consultar outras tabelas para estar verificando valores de metragem quadrada, de mão de obra, mas isso ainda é muito abrangente quando a gente fala de BIM. Você tem que ter um conhecimento muito grande em vários outros softwares, como o MS Project, entre outros programas que utilizam o processo de cronograma de execução de obras, para poder fazer a sua obra ser o mais coerente possível, ou melhor, o seu projeto ser o mais coerente possível com a execução no canteiro de obras. Isso demanda o trabalho não só de um profissional, mas de outros profissionais. E o que isso gera é que quanto mais profissionais você coloca dentro de uma obra, mais cara essa obra tende a ficar. Não só pelos insumos ou matéria-prima. Então hoje, a tendência que a tecnologia BIM
reserva para os engenheiros e arquitetos seria também a questão de redução de custo de mão de obra qualificada. Eu acredito que ainda chegaremos ao ponto de ver parte da inteligência artificial aplicando informações dos projetos BIM em um processo de autoprojeção. E esse processo de autoprojeção pode estar, por si só, definindo um projeto de uma residência a partir de alguns elementos. Por exemplo, você diz qual o tamanho do terreno, você fala quantos cômodos você quer nessa casa, suíte, quarto, sala, cozinha, e a inteligência artificial, baseado em um histórico gigantesco de plantas baixas que ele deve ter, de metragem, de parametrizações, ele consegue te gerar o melhor resultado baseado nas escolhas que você fez. E isso sem a necessidade de um engenheiro ou de um arquiteto para definir esses elementos para você. Já existe hoje um exemplo disso, que é o site de Planta Pronta, onde você seleciona um tamanho de terreno e quantidade de cômodos que você precisa, e o site lhe dá um modelo já pronto daquilo que você tem em mente ou daquilo que ele tem no seu banco de dados. É claro que esse banco de dados ainda está deficiente, falta muitas informações para poder atender todas as combinações que o site permite, mas aí é que entra o profissional da engenharia que vai fazer esse projeto conforme as suas necessidades e abastecer o site com um novo modelo. E ao passar do tempo, quanto mais base de dados nós profissionais da engenharia e arquitetura tivermos gerados para essas inteligências, nosso trabalho vai começar a ser um pouco obsoleto em relação a isso. Então, grande parte do nosso trabalho vai ser voltado em criar mais informações para essas inteligências continuarem projetando da melhor forma possível. Agora, se levarmos em consideração bases criativas para edificações, por exemplo, projetos arquitetônicos de formas gigantescas ou algo do tipo, a inteligência artificial ficaria muito distante dessa parte para desenvolver, no caso, uma cidade, uma estrutura para uma civilização. A inteligência artificial ficaria muito distante disso ainda, porque ainda existe muitos dados a serem inseridos nesses parâmetros. Mas nós não sabemos o que o futuro nos reserva em relação à qualidade de software de comunicação e interoperabilidade BIM dentro desses softwares. Eu acredito que se não houver uma padronização nos formatos, na exportação e até mesmo na geração desses dados, ou seja, utilizar um único software para a comunicação entre os profissionais da engenharia, fica muito difícil você ter um padrão realmente estabelecido. Muitos engenheiros hoje estão utilizando o Revit como uma plataforma BIM muito bem estruturada. E a comunicação entre eles, de Revit para Revit, mesmo utilizando arquivos IFC, é fluida e permite uma comunicação muito mais coerente. Então, se todos os profissionais, tanto arquitetos como engenheiros, utilizarem uma única plataforma, essa margem de erro tende a ficar zerada. Mas ainda existem preferências e existem custos de licenças para cada software diferente. Se você deixar monopolizar, provavelmente, se você deixar cair num monopólio onde só um software atende todo o mercado, você provavelmente vai fazer um preço de uma licença subir demasiadamente e vai dificultar outros profissionais entrarem no ramo de processos de projeção através desses softwares. Porque nós sabemos que muitos profissionais que saem da universidade hoje têm dificuldade em estar adquirindo licença de alguns softwares para dar início às suas atividades. E isso dificulta o ingresso do profissional no mercado de trabalho na sua área específica. Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu só vim falar sobre essa comunicação entre o software do Revit e o ArchiCAD, que tem as suas deficiências, mas você ainda pode escolher algum caminho que dê para se trabalhar de alguma forma e basicamente executar um projeto sem tantos erros assim, com a compatibilidade de projeto muito mais coerente. Bom, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.